Oi, gente. Meu nome é Natália Neregato. Eu sou aluna do Instituto de Psicologia da USP. E hoje vou conversar um pouco com a Fernanda Parra, que ela também é psicóloga formada pelo Instituto de Psicologia da USP. E atualmente ela é residente em saúde do idoso e em cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Oi, Fernanda. Oi, gente, tudo bem? Fernanda, para começar a conversa, queria perguntar para você o que faz um psicólogo no hospital. É preciso fazer algum curso específico para atuar em psicologia hospitalar? Então, não sei se é intuitivo para todo mundo, eu acredito, na verdade, que o psicólogo inserido em outros meios que não a clínica é uma coisa que está começando a vir agora que eu falo é décadas para trás, mas quanto à atuação do psicólogo no hospital, a gente tem essa questão bastante específica que a gente cuida do sofrimento na interface com a doença, né? O tempo todo lidando com essa questão da doença, da proximidade da morte, em muitos casos, e isso é uma especificidade da nossa atuação, por conta desse contexto que a gente está. Para fazer o curso, né, para fazer ser um psicólogo hospitalar, você pode fazer por duas vias. É muito mais fácil você ser um psicólogo hospitalar se você tiver algum tipo de especialização. Dificilmente você vai conseguir encontrar algum emprego nessa área logo depois que você sai da graduação, se você não tiver essa especialização. Então, eu vou falar dos que eu conheço, tá? No Hospital das Clínicas, a gente tem as duas modalidades. A gente tem tanto a especialização, que a gente conhecia antigamente como aprimoramento, e a residência. Depende muito do que você tem como objetivo, no que você quer se especializar, e depende de como você vai configurar a sua rotina, porque são duas configurações diferentes de estágio. Falando um pouco da especialização. É uma carga horária menor, são 8 horas. Lembrando que os dois têm bolsas, tá, gente? A bolsa do aprimoramento, ela é um pouquinho menor, eu acho que é 1.800, alguma coisa por aí. E você, pela especialização, ela dura um ano, e você vai, de fato, atuar como psicólogo hospitalar. Então, você vai atuar dentro das várias clínicas que existe dentro do hospital. Eu não consigo falar muito sobre a especialização, porque não é a área que eu atuo, mas você, por exemplo, vai ficar responsável pelo atendimento de pacientes, familiares, atendimento, enfim, atuação junto à própria equipe, por exemplo, equipe de transplante, equipe, enfim, renal, tem a parte da cardio, enfim, depende do que você tem como objetivo. Enquanto que a residência, a carga horária ela é um pouco maior, são 12 horas por dia. A bolsa, ela é um pouco mais elevada, são 2.900, e são 2 anos de especialização, tá? Que é o que eu faço atualmente. E depende muito do que você quer fazer, porque tem vários subtemas que dá para você entrar pela residência. Minha residência é de cuidados paliativos, mas também tem a residência de dependência química, tem a residência com foco na parte de cardio, que é a residência que o INCOR faz, que também é um outro instituto do Hospital das Clínicas, tem a residência focada na atenção primária, depende muito do que você tem como objetivo para se especializar. Então, sim, para você ser um psicólogo hospitalar, você muito provavelmente vai conseguir ser um se você tiver algum tipo de especialização. Fernanda, e o que são cuidados paliativos? Como que o psicólogo atua nessa área? Eu vou ler a definição de cuidados paliativos que a Organização Mundial da Saúde deu em 2002. Tem uma versão um pouco mais atualizada dela de 2017, mas a de 2002 ela é bastante integral, ela engloba bastante aspectos do que eu gostaria de falar. Então, cuidado paliativo é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares no contexto de uma doença grave e ameaçadora da vida, por meio da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do tratamento impecável da dor e de outros sintomas e problemas físicos, psíquicos, sociais e espirituais. Então, falando um pouco de cuidados paliativos, quem que fundou? Foi a Cecily Saunders,
na Inglaterra, em 1948, ela fundou um hospice, né, que a gente chama, que é o St. Christopher's Hospice, que é a referência de cuidados paliativos mundial. Ela se formou, a gente chamava ela carinhosamente de uma equipe, porque ela era uma enfermeira, assistente social e médica. E ela fazia parte do cuidado aos pacientes com doenças terminais, né? E a gente aplica muito da filosofia dela, muito da filosofia do cuidados paliativos que a gente tem hoje, é baseado na prática da Cicely Saunders. Uma área que ela está galgando agora. A gente tem alguns centros de referência no Brasil para cuidados paliativos, o Hospital das Clínicas, ele é um deles. Existem algumas outras áreas, o Nordeste também, ele tem bastante relevância na área de cuidados paliativos. E a primeira coisa que eu também queria falar sobre isso é que tem alguns mitos que as pessoas, quando falam de cuidados paliativos, automaticamente pensam. Então, cuidados paliativos é quando não tem mais o que fazer. Então, a pessoa está morrendo, é aí que a gente chama cuidados paliativos. É falso. Por quê? Cuidados paliativos, a gente pode, que nem eu li na definição para vocês, é qualquer doença que seja grave e ameaçadora da vida. A gente não precisa chegar para cuidar do paciente quando ele já está no que a gente chama de fase de fim de vida ou no processo ativo de morte, que é quando a pessoa geralmente tem de horas a dias de sobrevida ainda. A gente pode chegar no cuidado muito antes, tá? Então, quando a gente fala que cuidados paliativos é o cuidado que a gente dá quando não tem mais o que fazer, é mentira, porque ainda que a pessoa, mesmo essa pessoa nesse cenário de doença terminal, ainda assim a gente tem que prestar cuidado para ela. Então, controle de sintomas, o cuidado com o sofrimento, não só do paciente que a gente está cuidando, mas também da família. Uma coisa que a definição da OMS de 2017 deixa mais claro do que essa, é que cuidados paliativos é uma abordagem sempre feita em equipe, tá? A gente pode ter ações paliativas, mas o cuidado paliativo em si, ele é sempre feito por uma equipe multiprofissional. Tem sempre participação de psicólogo, enfermeiro, nutricionista, assistente social, além da presença óbvia do médico. Outra coisa que também as pessoas costumam pensar muito quando a gente fala de cuidados paliativos é se a gente pode escolher a forma que a gente vai morrer. Não é bem assim. Também, que a gente lida muito com o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade. Por exemplo, você está numa situação que você tem uma doença grave, ela já não tem mais nenhum tratamento modificador de doença, ou seja, ela não tem cura, e algumas medidas, a gente chama isso de medidas heróicas, não fazem tanto sentido para o seu caso, porque elas não vão mudar em nada a sua doença. Né? Então, a gente vai procurar, por exemplo, limitar essas medidas heróicas. Então, será que faz sentido uma intubação? Será que faz sentido a ressuscitação? A gente trabalha muito isso. Mas essas decisões são sempre decisões técnicas. A gente compartilha essas decisões com o paciente, com os familiares. A gente chega num processo, por meio de um processo de deliberação, a gente chega no consenso. Mas não é simplesmente o que você vai falar ou o que você gostaria que fizessem. Óbvio que a gente vai sempre levar os valores do paciente em consideração, se ele quer estar próximo da família ou não, se gostaria de ficar em casa ou não, mas sempre parte de uma deliberação moral com a decisão técnica da equipe, tá? Acho que são duas coisas que eu queria deixar bem claro, porque são pontos de confusão para muita gente quando ouve falar em cuidados paliativos, né? Acho que é mais ou menos isso. Como você mencionou, né, a equipe de cuidados paliativos ela é multidisciplinar, ou seja, é formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, entre outros. O que o psicólogo leva de específico da sua formação para essa equipe? A gente atua muito, a gente, do cuidados paliativos, a gente entende muito sofrimento como algo multidimensional, como está na própria definição do conceito. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente sempre faz muita questão de entender quais os aspectos, além dos físicos óbvios, aspectos psíquicos, emocionais, sociais, desculpa, e espirituais, que fazem parte daquele sofrimento. Então, é aí que o psicólogo entra, tá?
O acolhimento, ele é uma função de toda a equipe, não é uma função só do psicólogo. Mas o psicólogo, muitas vezes, ele dá uma escuta qualificada para aquele sofrimento, para aquela dinâmica que aquele paciente, aquela família ou a própria equipe está apresentando. Então, outra coisa que eu queria deixar claro é o nosso público-alvo, né? A gente atua tanto com o paciente, atendendo o paciente à beira-leito, enfim, a gente tem algumas modalidades de atendimento também, que a gente tem atendimento de ambulatório, que é quando o paciente ele já passou por algum contato com o paliativo, e ele vem para consultas para continuar o acompanhamento da doença dele. Eu estou falando muito do esquema que o Hospital das Clínicas funciona, pode ser que seja diferente em outros hospitais, em outros modelos assistenciais. Tem o atendimento à beira-leito da enfermaria, que é quando o paciente ele fica internado lá por alguma intercorrência aguda, a gente atende. A gente também atende muito familiar, tá? É um foco grande da nossa atuação, porque o sofrimento de uma pessoa que está internada não se restringe a ela. Quando você está internado, além de você ter que lidar, principalmente com a questão das limitações impostas pela sua doença, muitas vezes, que nem eu disse no começo, da proximidade com a morte, então você tem que se haver o tempo todo com essa questão, quão próximo eu estou disso, falar sobre a finitude, muitas vezes, as limitações impostas pela doença, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença pulmonar crônica, ela tem que lidar com a questão da falta de ar o tempo inteiro. Então, psiquicamente, como que isso psiquicamente impacta ela? É um ponto que a gente trabalha. Mas também a família sofre muito com a pessoa que está internada lá. Primeiro, porque muitas vezes ela não consegue ficar com a pessoa o tempo inteiro, tem enfermarias, principalmente agora, por conta do Covid, que as visitas estão suspensas, não tem como ter acompanhante junto com a pessoa. Então, a gente também cuida muito desse sofrimento familiar, mas porque a própria dinâmica que a família traz impacta no sofrimento. E a nossa função enquanto psicólogo, muitas vezes, é clarear um pouco esse funcionamento. Óbvio que não está restrito a nós essa escuta, enfermeiros, assistentes sociais, muitas vezes conseguem identificar esses aspectos, mas a gente tem essa especificidade técnica, tá, da escuta qualificada, que a gente consegue fazer bem. Então, é mais ou menos por aí que a gente encontra a atuação do psicólogo, fora com a própria equipe. Muitas vezes a gente precisa ter algumas emoções, alguns sentimentos, algumas questões que permeiam o trabalho da equipe, e muitas vezes é papel do psicólogo trazer isso à tona para a gente tentar resolver de alguma maneira também. Nós estamos vivendo em meio à pandemia de Covid-19. Como isso afeta as demandas dos psicólogos que trabalham em hospital e principalmente daqueles que trabalham com cuidados paliativos? Vou mais uma vez falar da experiência que a gente está tendo no Hospital das Clínicas, tá? Como acho que muitos de vocês souberam, o Hospital das Clínicas ele foi endereçado a ele os pacientes mais graves por Covid. Então, logo em março, a gente teve toda uma reorganização do hospital, que ele foi dividido em duas áreas, né? A área Covid e a área não Covid. E também foi proposto que se criasse uma enfermaria de cuidados paliativos só para Covid. No caso daquelas pessoas que tivessem doenças, que nem eu falei, que não tem nenhum tratamento modificador de doença, então já tem um câncer avançado de base, alguma doença pulmonar avançada de base, e realmente não tem nenhuma daquelas medidas heróicas que eu falei, intubação, ressuscitação, diálise, enfim, que fazem sentido. Caso essa pessoa pegue Covid, a gente sabe que ela não vai se recuperar mesmo com essas medidas invasivas, então ela iria para a nossa enfermaria, o que não significa que todo mundo que foi para a enfermaria de cuidados paliativos veio a óbito, tá, gente? A maioria realmente foi, mas algumas pessoas também tiveram alta, tá? Agora, eu acho que o Covid, eu vou falar especificamente do impacto do Covid no trabalho do psicólogo que lidou diretamente com o Covid e do psicólogo que, enfim, no cuidado paliativo, lidou com o que tangenciava essa questão, tá? Então, falando especificamente do Covid, a gente participou muito de
atendimento ao paciente, sempre paramentado, que nem muitas pessoas viram. Foram poucos, mas teve essa modalidade. As visitas virtuais, que são as visitas que a gente faz com um tablet, que a gente leva para a pessoa até o leito da pessoa e permite que a família se despeça, que a família converse um pouco. Muitas vezes as pessoas não estão contactuando, elas não estão respondendo, mas é importante para a família ter esse momento, para saber enfim, que a pessoa está sendo cuidada, que eles saberem onde a pessoa está, é importante também. Então, a gente também ajudava muito nessas partes das visitas virtuais. Comunicação de más notícias, geralmente as psicólogas que estavam na enfermaria acompanhavam muito a passagem dos boletins médicos diários para os familiares, e alguns desses boletins incluíam a comunicação de más notícias. Então, para dar o aviso de grave, por exemplo, que a pessoa estava evoluindo com uma piora da doença muito rápida, muito, muito brusca, e que ela poderia falecer nas próximas horas, nos próximos dias, ou para ter aquela conversa que eu falei de limitar suporte. Então, a pessoa ainda não tinha estabelecido, apesar da doença avançada, de quais medidas são pertinentes. Aí a gente também podia participar desse tipo de comunicação com a família. E a gente também acabou fazendo o acolhimento pós-óbito, tá? Isso tanto de quem estava lá no Covid, lidando com a enfermaria diretamente, como com quem ficou do lado de fora. Porque o que eu quero dizer com isso? Apesar do Covid ele ter tido uma relevância muito grande, as pessoas continuaram adoecendo por outros motivos. Então, a gente continuou dando conta da demanda dos pacientes que eram não Covid, e aí tinha um agravante a mais, porque, por exemplo, as visitas estavam suspensas, e isso dava um grau de sofrimento a mais para os pacientes e para os familiares que não conseguiam se ver. Então, a gente também teve que lidar com isso. Mas a gente acabou também fazendo muito atendimento, aqueles atendimentos ambulatoriais que eu falei no começo, a gente fez muito pelo telefone. Então, a gente fazia uma busca ativa com todos os pacientes que a gente estava acompanhando no nosso ambulatório, a gente ligava, perguntava como estava, enfim, e se tivesse alguma demanda para psicologia, a gente acabava atendendo por telefone também, por conta dessa limitação do Covid. E o acolhimento pós-óbito que eu estava falando. Então, todos os pacientes que passaram pela nossa enfermaria e faleceram, e a gente acreditava que existe um sofrimento expressivo por parte dos familiares que a gente já tinha identificado durante o período de internação, a gente fazia essa ligação de acolhimento. Geralmente eram uma, duas, acho que no máximo três, eu acredito que tenham sido ligações pós-óbito. O luto pelo Covid, a gente ainda está investigando um pouco isso, vão sair, eu acredito que algumas pesquisas sobre isso em breve, mas algo que impacta muito no luto pelo Covid é a questão do distanciamento dos familiares mesmo, que a gente acabou percebendo que grande parte do sofrimento se dava porque as pessoas não conseguiram acompanhar os momentos finais do ente querido, e ficava alguma coisa relacionada a uma culpa, uma insuficiência, impotência por não ter estado lá. Então, a gente fez muito parte do nosso papel de acolhimento, dar uma delimitada nesse tipo de sofrimento também. Vão surgir outras questões específicas, eu acredito, em relação ao luto pelo Covid, mas o que a gente via muito era isso. Então, se eu tivesse que resumir um pouco como que afetou o nosso modo de trabalho, porque muito do que a gente fazia presencial, a gente teve que fazer virtual, os atendimentos, e a própria questão da doença também, como que é atender um paciente com Covid, que está sem ver a família, como que é atender essa família que está longe dessa pessoa, também atender a equipe, que nem eu falei, que a gente tem 3 focos, né, paciente, família e equipe, a gente também acabou entrando muito nessa seara, mas eu acredito que esses sejam os pontos principais de como afetou a nossa prática, o Covid-19 no paliativo especificamente, tá, gente? Estou falando isso da experiência do HC, pode ter sido diferente em diversos outros hospitais, mas foi um pouco assim que a gente foi conduzindo lá na nossa enfermaria. Para finalizar, você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu acredito que, em relação à atuação do psicólogo no hospital, é uma atuação muito particular, não é algo que é necessariamente evidenciado durante a graduação, mas é um foco interessante para quem busca um pouco, divergir um pouco desse padrão da clínica e tudo mais. A atuação no hospital ela é bastante interessante,
porque você lida com públicos diferentes, você tem o seu atendimento ele é direcionado pela questão do sofrimento pela doença, que já é bem específico, então acho que para quem está procurando algo diferente, uma área diferente que a psicologia pode atuar sem perder o caráter da escuta ativa dela, eu acredito que o hospital seja um bom lugar para isso, obviamente para aquele que se interessar, e cuidados paliativos, inclusive, é algo que está crescendo, a presença do psicólogo nesse tipo de equipe é algo que está se evidenciando agora, porque cuidados paliativos está começando a ficar um pouco mais famoso, mas também é uma área que pode trazer algumas reflexões interessantes, pensando na questão da finitude, proximidade da morte, do luto. Então, são questões interessantes para a psicologia pensar. Eu acho que pode ser bastante enriquecedor para a pessoa que se interessar por esse tipo de assunto. Obrigada, Fernanda. Obrigada, eu, querida.